Sejam bem-vindos ao canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito precioso para Jesus. Muito feliz com a sua presença aqui nesse vídeo. Meu nome é Nicole e esse é um canal sobre vida cristã e sobre Jesus, que habita em todos os lugares onde ele é invocado. Ai, gente, que saudade eu tava de gravar vídeo pra vocês. É que ultimamente muita coisa tem acontecido. Eu comecei a trabalhar e aí as coisas apertaram um pouquinho, mas eu jamais quero deixar de postar vídeo aqui. Eu me divirto, isso pra mim é um lazer e falar sobre Jesus é assim, é simplesmente o meu assunto favorito no universo, pra sempre. Você quer me deixar feliz? Conversa comigo sobre Jesus. Então aqui a gente vai falar sobre o corpo de Cristo, né? Sobre a igreja e sobre a visão de reino, que é o tema desse vídeo. Mas o que seria essa visão de reino? Visão de reino eu enxergo como não só você fazer tudo para a glória de Deus, mas também você saber que independente de onde você esteja, você é a igreja, né? Você estando numa igreja, por exemplo, mais tradicional ou numa igreja mais assim worship, vamos dizer, da parede preta, ou numa igreja mais serena e tranquila, ou numa igreja mais avivada, independente de onde você esteja, você está na igreja do Senhor. Eu vim a me converter numa igreja que faltava um pouco dessa visão de reino, porque eles tinham muito aquela ideia de que a igreja deles era mais santa, seguia mais a Bíblia e tudo isso. E eu considero isso uma falta de visão, porque é como se fosse um grande reino, onde Jesus é o rei, ele governa. E são vários vilarejos, né? São vários vilarejos, não é porque um vilarejo tem algo ali a mais que ele vai estar mais santo ou algo do tipo. Toda igreja tem problemas e toda igreja tem virtudes, quando a igreja de fato segue a palavra, tá? Eu não estou falando daquelas igrejas que já deixaram de ser igreja, já estão virando sinagoga de Satanás, desculpa dizer, que são umas igrejas que não seguem mais a Bíblia, que não seguem mais o que Jesus diz, que criaram um Jesus para si. Eu não estou falando desse tipo de igreja inclusive, não estou falando nada disso. Eu estou falando de igrejas mesmo, que seguem a palavra, mas que se manifestam de forma diferente, vamos dizer assim. É importante a gente entender essa visão de reino, que não é uma placa de igreja, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma só, é um só crer, uma só fé, um só batismo. Então, assim, é uma fé. Ela pode estar dividida em várias igrejas, porque eu acredito que Deus tem uma multiforme sabedoria. E o que é essa multiforme sabedoria? É que Deus pode habitar tanto num ambiente mais avivado, agitado, onde as pessoas estão assim, dançando, sabe? Dançando, pulando na presença de Deus, aquela coisa mais pentecostal. Mas Deus também habita num lugar super tranquilo e sereno, às vezes numa reunião de uma EBD, de uma igreja mais, vamos dizer, mais reformada, mais presbiteriana. E isso é muito lindo a gente observar que a mesma mensagem que está sendo dita num lugar está sendo dita em outro lugar. Pode estar sendo dita de maneira diferente, mas Deus está habitando nesses dois lugares. A visão de reino nos protege de ter orgulho no coração e achar que a gente é melhor do que outras pessoas porque a gente é de tal denominação e a pessoa não é. Você é de uma igreja pentecostal e você ama fluir nos dons e ama, assim, descobrir mais dessa área, não julgue quem tá numa igreja que não tá tanto nessa vibe. Que a vibe deles, de repente, é mais a parada de se aprofundar na palavra. E eu digo mesmo para quem tá nessa vibe de aprofundar a palavra. Se você tá numa igreja onde não tem dons, não tem tanto disso, vamos dizer, não julgue as igrejas que estão mais fluindo nessa área. A gente foi chamado para julgar tudo segundo a reta justiça. E a reta justiça é a gente ver se as pessoas estão seguindo a Bíblia ou não, mas não medindo a maneira como uma pessoa está adorando. Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, se o jeitinho da pessoa é levantar as mãos e sei lá, ficar louvando, dizendo Jesus é lindo, ou se o jeitinho da pessoa é ficar mais contrito, mais contido, às vezes até sentado, não quer levantar,
não vamos julgar, não vamos dizer que essa pessoa está sendo fria, ou o contrário, que a pessoa está sendo quente só porque está com as mãos levantadas. A visão de reino é a gente compreender que Deus, ele se manifesta às vezes como um vento impetuoso, mas às vezes também como uma brisa suave. Ele se manifesta como um confronto de uma palavra e também se manifesta nos dons de cura, de restauração, de libertação. Eu sempre tive esse conflito porque a igreja onde eu me converti era interdenominacional, né? Ela não tinha uma denominação específica. E a igreja onde eu cresci, mas eu não tinha me convertido lá, não tinha tido encontro lá, era uma presbiteriana. E eu atualmente estou numa igreja que é pentecostal, assim, não tanto pentecostal, não nível Bleia, mas também não é uma igreja, assim, vamos dizer, mais reformada. Sinto que o meu coração é reformado pentecostal, se é que isso existe. Muito do lado pentecostal, por conta de fluir nessa questão dos dons e tudo mais, de estender as mãos e tudo mais, que a gente não vê tanto do outro lado. E eu gosto muito do lado reformado porque eles são exímios estudantes da palavra e toda vez que eu tenho algum compromisso, porque eu canto no coral, por exemplo, de uma presbiteriana, e eu tenho algum compromisso do coral e aí eu vou nessa igreja presbiteriana, eu percebo o quanto eles têm a palavra como o centro mesmo. Enfim, eu queria te incentivar, não a você sair da sua igreja, sair visitando várias igrejas e falando, nossa, agora eu tenho visão de reino, estou em todos os lugares. Não. Assuma um compromisso com a igreja que você está, assuma, vista a camisa, se você escolheu estar lá, se o Espírito Santo te direcionou para estar lá, abrace a causa, sabe? Seja sua igreja, lute pela sua igreja, ore pela sua igreja, mas não se esqueça de orar pelas outras igrejas também. E quando você for em outra igreja, eventualmente, por conta de alguma coisa, não pense que você está indo numa igreja pior do que a sua ou algo do tipo. Só aproveite, porque você está tendo a oportunidade de estar em outra face do corpo de Cristo, vamos dizer, né? É o mesmo corpo, mas está se manifestando de forma diferente. Com isso, eu queria ler com vocês Efésios 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Às vezes, a gente fica muito fechado na nossa própria congregação. E apesar de eu ter acabado de dar esse conselho, que se você está numa igreja, vista a camisa, você também não pode esquecer que a igreja não é a sua igreja. É a igreja total, é a igreja no mundo inteiro. Então, a gente não pode se fechar, né, nessa bolinha, assim. A gente precisa estar sempre orando pelas igrejas do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro. E sabendo que a gente pode estar sendo ali um alívio para uma igreja que esteja precisando de ajuda. Então, se tem alguma igreja, por exemplo, fazendo alguma campanha de doação de alguma coisa, não tem nenhum problema você ir lá e doar e ajudar e de repente ir numa missão com eles em algum lugar, sabe? Eles vão fazer uma viagem missionária. Pô, tô a fim de fazer uma viagem missionária, na minha igreja não tem tanto isso. Fala com seu pastor, vai na missão de outra igreja, não tem problema, sabe? O que eu acho que a gente não pode fazer é achar que por acaso as ovelhas são nossas, né? Eu tô falando dos pastores, né? É normal, os pastores amam ter as ovelhas e cuidar delas e eles foram chamados para isso mesmo. Mas achar que as ovelhas são nossas, tipo assim, nossa, se essa ovelha sair vai ser péssimo e tal. As ovelhas não são do pastor, as ovelhas são de Jesus. Então é preciso transformar essa mentalidade. Eu tenho aprendido muito isso agora como líder de grupo, é que a gente não pode formar discípulos para nós, a gente tem que formar discípulos para Jesus. Porque se a gente formar discípulos para nós, no momento que a gente tiver que sair por algum motivo, fazer uma viagem, ir para outra congregação, de repente Deus está direcionando para outro lugar, aquelas pessoas vão ficar dependentes da pessoa e vai ser péssimo quando a pessoa sair, vai tudo desandar. E isso não pode acontecer. Líderes formam líderes e não formam pessoas dependentes de si mesmos.
Isso, gente, eu espero que tenha feito sentido esse vídeo sobre a visão de reino. Eu não tô aqui pra ofender ninguém, nem pra apontar o dedo pra qualquer coisa. Eu só tô aqui pra realmente a gente refletir sobre esse tema, sobre como a gente tem pensado sobre outras igrejas sem ser a nossa. E se a gente tem deixado de aproveitar, de repente, maneiras diferentes que Deus se manifesta, né, para as pessoas, porque às vezes uma pessoa tá mais aberta a um lado, outra pessoa tá mais aberta a outro lado, e é muito lindo isso, a gente vê como Deus tem uma multiforme sabedoria. Muito obrigada para você que assistiu, um grande beijo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho de notificação para não perder nada. Eu vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus. Tchau!